eu mando para você e pronto. Aí eles fazem as sugestões, aí você segue isso aí, e aí dá para ficar uma coisa bem legal. Ok, então, eu vou começar aqui. Primeiro, agradecer aí ao professor Cassiano e ao Rafael pelo convite, né? Sempre um prazer e uma satisfação a gente participar de bancas, né? Fazia um tempão aí que não conversava também com o Cassiano, né? Só por WhatsApp, enfim. E a gente se viu um tempo lá por Rondônia, né? Cassiano estava mais próximo, digamos assim. Depois cada um seguiu um canto desse Brasil afora. Então, muito obrigado aí pelo convite. Em nome da Universidade Federal da Fronteira Sul, em meu nome, parabenizar vocês pelo trabalho, né? Um trabalho, como o Rafael colocou na apresentação, muito importante nos dias atuais, né? Que nós temos aí muitas ferramentas, né? Tecnológicas disponíveis ao produtor e que alguma hora a cultura fica daninha, né? Uma daninha difícil de controle, né? No meio de uma cultura, no caso aí o trabalho do Rafael, o milho, né? No meio da soja, né? Nós aqui também estamos tendo esse controle, estamos tendo esse problema com o milho no meio da soja e a soja no meio do feijão. Então, tem muito feijão safrinha, que o pessoal colhe o soja aqui, e semeia feijão safrinha em cima. E esse soja resistente a glifosato aí, mais um monte de coisa, né, fica um problema sério para o feijão. Então, a gente está tendo aqui no sul também esses problemas aí com culturas se tornando daninhas, né? E agora que essas soja extend, soja enlist, milho enlist, vai se tornar maior problema ainda, né? Então, o aloxofope que você aplicou aí no teu trabalho já não vai no milho enlist, né? Verdade, né? Então, mais uma. Mais uma que nós vamos sobrar com os jeans aí, para a gente manejar os milho, né? E já tem gente aí que está esperando essas tecnologias virem, tá? Então, mais uma vez, parabéns, a apresentação também, Rafael, muito boa, gostei bastante aí, tá? Tudo que eu vou falar é questões, assim, para melhorar o trabalho, enfim, né? Sempre, se eu pegar minha dissertação, minha tese, eu vou ver lá que ficou erros, né? A gente sempre fica erros para trás, isso aí é normal, né? Mas o que eu vou comentar, eu vou te mandar o arquivo que eu rabisquei também bastante, eu risquei bastante aqui, teu arquivo em modo de correção, aí depois você senta com o professor Cassiano, com a Sayonara, enfim, uma equipe de orientação, e vocês verem se aproveitam ou não, tá? Tá tudo em modo de correção, em comentários, tá? A gente é revisor e editor de umas quantas revistas aí do Brasil e lá de fora, então a gente pega as manhas, digamos assim, já para as publicação, né? Eu já tentei deixar teu trabalho para, depois de você fazer a correção da dissertação, você enviar para as revistas aí e tá pronto, né? Vai ter menos trabalho quando voltar, digamos assim, dos revisores, né? Tá? Então, Perfeito, obrigado. modos de escrever diferente, você tem um, eu tenho outro, o Cassiano outro, né? A Sayonara tem outro, enfim, também, né? Tá tudo em modo de correção, depois no arquivo eu envio para ti, tá? Começamos então pelo título. Eu, assim, usar o título como uso, efeito e tal, não sei se tem gente que não gosta, né? Tem revista que nem recebe o trabalho. Eu colocaria direto, então, não sei se vocês concordam, depois vocês vejam isso. Misturas de inibidores de SCase com mimetizadores de auxina para controle de milho GR voluntário. Tira esse uso aí, coloca, né, misturas e tal. Então já tá grifado aí, depois daí você veja aí com o professor Cassiano, enfim, se vão adotar ou não, tá? Perfeito. Antes de eu continuar, eu queria saber de ti o seguinte, Rafael, por que você dividiu os trabalhos? Por que você não avaliou ele assim, ó, em fatorial? Às vezes fazer 4, você faria 2. Tipo assim, ó, aplicava em V4 e V6 e avaliava. V4 e V6 e avaliava conforme o graminicida que você usou. Por que você dividiu, só para mim entender melhor? Não Perfeito. fez 2 artigos ao invés de 4? Então, Leandro, né, a gente inicialmente tinha feito, escrito pelo menos, né, para qualificação de uma forma, inclusive, contínua, e meio que se transformado num artigo só, estava muito longo tudo,
E aí houve algumas discussões, que seria a melhor forma. Algumas pessoas acharam 2 artigos, eu entendo, compreendo bastante essa questão de dividir por herbicida, por exemplo, seria uma forma bem fácil de fazer. Ou em 4, dando mais peculiaridade, vamos dizer, né? Mesmo tendo 2 artigos com o mesmo herbicida, o fator um dos fatores de influência, que seria a planta, está diferente em cada artigo. Foi um pouco de a gente conversar e chegar numa decisão, não sei nem se é a melhor forma, inclusive muitas coisas que a gente discutiu, eu com o professor, ele falou, ó, o Leandro é mais especialista, inclusive, que nós, e ele pode trazer muita feedback positivo para a gente, mesmo depois da defesa, enfim. Então esse é um ponto, foi discutido, não chegou num assunto, definitivo, né? Às vezes pode ser assim, pode ser de outra forma melhor. Vamos ouvir um pouco do Leandro também. O que ele acha? Eu acho que nós teríamos, vocês ali teriam mais informação, o leitor que vai ler a dissertação, os artigos, se você fizer esse fatorial que eu estou sugerindo. Sim. De aplicar, avaliar, por exemplo, o mesmo herbicida quando você aplica em V2 e V4, né? Quem vai ler vai tirar as 2 informações, já não vai precisar ler os 2 artigos na sequência, né? Que de repente você vai publicar um numa revista, outro na outra, e quem vai ler não vai ter o acesso das 2, né? Perfeito. Ou, sei lá, o produtor, o técnico que vai pegar, né, esses teus trabalhos aí. Eu acharia que ficaria mais interessante, sim, você pegar desses 4, fazer 2. Faz o fatorialzinho, né, aplicação em V2 e V4 ali, e você tem, então, aí, uma diminuição, né, bastante de páginas, inclusive, da tua dissertação, enfim, para as revistas também, né, você vai ter um trabalho, digamos, mais completo, né, e eu creio que você vai poder até publicar numa revista de um fator de impacto maior, inclusive, né, do que você dividir por 4, porque hoje... Entendi. Sim. Hoje a CAPES, eu sou avaliador lá da CAPES, em seguida eu vou para Brasília, avaliar os mestrados, enfim, esse ano eu não pude ir, me convocaram porque eu sou coordenador, e quem é coordenador não pode avaliar. Eles estão avaliando os programas de pós-graduação, e nós todos, pelo fator de impacto das revistas, e não mais a quantidade de artigos como era no passado, né? Então, se você publicar numa revista com fator, sei lá, 3, é bem melhor do que você publicar 3 artigos numa revista fator 1, ou abaixo de 1, né? Então, para os programas também de pós-graduação é muito bom que a gente venha publicar menos e mais a revista que tenha mais conceito, né, mais fator de impacto, enfim. Mas é sugestão, né, depois você vê com o professor Cassiano aí, o que ele acha também, né. Aí você se livra muito de bastante repetição, né, que o teu texto tem, como você dividiu em 4, você vai ter muita repetição de mesmos autores, de mesmos parágrafos, né, de mesmas ideias, tanto é que você vai ver, né, depois eu corrigi os 2 que eram mais diferentes, aí depois eu só coloquei para ti esse vida e o artigo 1, que, né, só muda o estádio, né, na verdade, o herbicida. Sim, perfeito. Então, por isso que eu te perguntei antes da gente seguir o porquê da divisão, que daí nós já matamos bastante coisa, né? Entendi, mas obrigado pelo ponto seu da questão do fator aí, é decisivo isso, né? Sabendo disso, a gente pode, vamos seguir outro caminho. E, inclusive, quando eu fiz a primeira vez, né, uma escrita mais contínua ali, sem divisão de capítulo, e depois eu fui dividindo, e a quantidade de página multiplicou absurdamente. Então, sim. Realmente, porque repete, né? Muita coisa repete. Tá. Ok, então. Depois daí você pensa, né? Fica ali tranquilo para vocês avaliarem. Fica a critério de vocês, é sugestão. Bom, então vamos lá. Uma coisa que eu notei, Rafael, partindo da tua introdução, apresentação do teu tema aqui na dissertação já, é que você dá uma tendida para ir para o lado da resistência, né? De apresentar a resistência da planta daninha, os herbicidas e tal. E aí, às vezes, você desvia um pouco do teu foco, que é o milho voluntário. Então, não sei, eu acho que você tem que focar bem mais no milho voluntário, que é o teu problema, né? Então, a planta daninha, né, a resistência, o glifosato, essas coisas todas que você abordou, digamos, uma coisa, um segundo fator, uma coisa meio que indireta, né? Seria mais você se manter mais na questão do teu milho voluntário, que é um problema muito complicado, tá?
Também eu tenho os resumos lá, se você for ver, você fez bastante apresentação, né? Antes do objetivo, você coloca, tem resumos que eu contei, tinha 9, 10 linhas de apresentação da introdução, né? Então, procura dar mais foco, mais objetividade e direto ao teu ponto, né? O teu ponto é milho voluntário. Fala lá do milho voluntário, vai para os objetivos, um pouquinho da metodologia, desenvolvimento, conclusão e deu porquê, né? Tem várias revistas hoje que é 200 palavras, 250, tem umas que é 15 linhas, 10 linhas, né? Então, você gastou bastante linha aí com tua apresentação do teu tema, né? E aí, dependendo aí o periódico que você vai publicar, você não vai ter que cortar muita coisa aí dos teus resumos, tá? Sim, sim. Beleza, os resumos. Materiais e métodos, eu deixei algumas ressalvas, tá tudo lá no texto, coisa de português e tal, nem vou comentar, né, Rafael, não vem o caso nós perder tempo aqui com isso, né, ficou tudo no trabalho, algumas coisas meio confusas, alguma coisa, né, alguns errinhos e tal, tá ali no arquivo, depois daí eu te envio, sem problema. Tem algumas tabelas que eu percebi na materiais e métodos que eu acho que não é necessário, tem uma das formulações que eu vi lá, você coloca secando e tal, acho que isso aí não precisa, né? Tá bom. Também eu acharia importante, ao invés de você descrever, você descreve nos teus materiais e métodos qual foi o produto comercial que você usou e a dose, coloca naquela tabela, você tem uma tabela que você coloca os produtos e as doses em ativo, equivalente a ácido, abre umas 2 colunas que tem espaço e coloca ali naquela tabela o nome comercial e o quanto você usou por hectare, fica bem mais tranquilo para legal. entender. Fica bem visível, né? Isso, fica tudo bem concentrado visível. numa tabela só, você já mata tudo, qual foi o ativo, qual foi a marca comercial, qual foi a dose de ativo de comercial, deu, pronto. Certo. Ô, Leandro, e acho que vai variar muito na revista, né? Mas normalmente artigo não entra muito nessa parte comercial ou fala também? Você, por exemplo, a revista Herbicida, ela exige que você coloque o comercial e até a empresa que você... qual é a empresa que fabrica o produto. Eu publiquei esses dias uma revista Journal International Food Chemistry, parte B, que é uma revista que divide em duas, a parte A é mais humanas e a B é mais agrárias, e os caras, lá na revista mesmo, já disse, colocaram a marca comercial que você usou também, além do ativo. Então, vai depender muito das revistas. Mas eu acho que nenhuma vai dizer que não, você colocar o ativo, desde que você coloque o ativo, quanto você usou de ativo, quanto você usou de comercial, não vai ter problema. Resultados, Rafael, tem muitas vezes que você comenta, você está usando a tua estatística lá, né, teus testes, tudo certinho, o A com o B, que deu diferença, de repente você vai para valores, aí você coloca lá, tipo, 70 gramas foi maior que 90 e não sei o que. Não sei, eu sugiro você adotar uma coisa só, se você usou a tua estatística no início dos teus resultados, vai até o fim, usando a estatística, né? Ou se você vai por percentagem, então do início ao fim, né? Então você mistura as modos de escrever e aí o leitor começa a perguntar, será que foi diferente? Tipo 70 é diferente de 90? Aí a gente começa na cabeça a fazer conta, aí você vai lá, tem que olhar lá na tabela se foram diferentes. Aí você diz, estatisticamente foram diferentes ou foram iguais e morreu o assunto. Não precisa nem você daí se alongar muito, né? Você não perde muito tempo escrevendo, né? Porque um foi maior do que o outro, pelo número tal, né? Então, coloca a estatística do início ao fim, já que foram diferentes, tá? Ok. E eu fiquei numa dúvida assim, Rafael, lá na metodologia você diz que fez os testes, né, a 1 em 5% de probabilidade. E aí eu até fui nas tabelas de interação tua, nos teus anexos, e tem lá os dois cálculos, né? Mas nas tabelas, embaixo do rodapé das tabelas do teu texto, tá 5%. O que você usou mesmo? Você usou 1%? Você usou 5%? Qual que foi o uso da tua significância? Eu fiquei confuso, porque em resultados se diz que usou 1 em 5 e lá, no material de método, e na saída dos teus dados lá nos resultados está 5% dos rodapé. Tá, então, Leandro, essa parte até, inclusive, foi um doutorando que me auxiliou um pouco nas análises e tal, na época, até pela facilidade de mexer em software e tudo.
Eu posso até confirmar com ele, mas o que eu me lembro que a gente discutiu? Ele rodou as duas, porém não lembro uma certa particularidade ou se dava diferença em parte dos dados, né? Alguns conseguia rodar em 1 a 5 e outros Sim. só em 5%. A gente decidiu utilizar todos a 5%. Então, o ponto que eu falei 1 e 5, acho que eu me equivoquei, poderia tirar o 1, deixar tudo a 5 e que é o padrão que foi utilizado. Eu acho que sim, Rafael. Não sei se os demais professores aí concordam, porque senão a gente fica confuso. Porque lá na metodologia, né? Rodamos a 1, 5%, aí você vai nos resultados, tá 5 embaixo das tabelas. Aí você não sabe, mas será que agora é 1, é os 2, é 5? O que ele fez, né? Tá? Perfeito. Bom, eu não tive tempo de olhar as normas aí do PPG de vocês. Porque tem unidades colada ao número, tem unidade separada. Aí eu não sei agora como é que é a norma ativa, se é da BNT, o que é, enfim. Só que tem um pouco de tudo no texto, tá, Rafael? Então você padroniza. Ou se tiver as normas, vai pelas normas, claro, né? Se as normas é colado o número com a unidade, tipo 30 ml, esse ml é colado ao 30 ou tem um espaço, né? Então, apareceu um pouquinho de tudo aí no teu texto, depois você corre ali o texto, padroniza tudo isso aí, tá? Tá bom. As referências também, Rafael. Como eu te disse, né? Eu sou revisor da revista, editor, então o editor, chefe das revistas, tem que às vezes correr o olho e ver se tá tudo ok, né? E você às vezes cita a cidade na revista, tipo, planta daninha viçosa, tá? Volume, tal. E tem revista que você não cita, tipo, Ciência Rural, Santa Maria, você não cita. Bom, de novo, você vai padronizar, ou você vai usar a cidade para todas, ou vai ver uma norma, qual a norma que você seguiu, lá na norma diz como é que você cita a referência. Às vezes você coloca volume, ponto, sei lá, 30, e às vezes você coloca só vírgula, planta daninha, vírgula 30, entendeu? Não vai o Vzinho do volume, o N do número, o P de página. Então, veja isso aí, todas as tuas referências estão assim, tá? Periódicos, às vezes você abrevia, às vezes você não abrevia. Tá? Então, o que eu te digo? Cor é um padrão. Se você vai fazer para um, faz do início ao fim, que daí fica tranquilo. Senão, se você faz uma coisa para um, uma coisa para outro, fica desformatado, digamos assim, né? Fica despadronizado, tá? Beleza. Nome de herbicidas também, tá, Rafael? Não sei se você tem algum exemplar da revista Planta Daninha. Se você não tem, eu posso bater umas fotos aqui, eu te escanear e te mandar. Lá tem todos os nomes deles. E aí, uma hora você escreve glifosate com Y, glifosate em português, cletodin de uma forma, cletodin em inglês. Você mistura nos teus textos, em inglês com português, enfim, é uma internacional com nacional. Então, também, ou você segue, né, um nome do início ao fim, ou se não fica um de um jeito, outro de outro, né? Então, também te recomendo você fazer essas alterações. Então, isso aí, inclusive, depois que eu enviei, parece que é um trabalho, talvez a prática de vocês aperfeiçoe muito, mas quando a gente está revisando, parece que revisou tudo. Eu enviei e fui montar a apresentação, ajustar de novo, já vi que tinha tabela que eu não tinha atualizado, porque isso foi uma crítica, inclusive, da qualificação. Eu acho que boa parte das coisas eu atualizei, mas ficou coisa para trás. Logo depois eu percebi e falei, agora eu vou ouvi-los, porque eu sei que vai ter. Não, mas como eu te falei, daqui uns 3 meses você vai olhar a tua dissertação, você vai ver erros. A gente olha, nossa, hoje tem erro, não adianta. E falando de atualização também, Rafael, tem muito trabalho teu aí que tem que dar uma atualizada, tá? Uhum. Eu anotei aqui, tem muito trabalho que você citou já de, tipo, dados, né? Principalmente dados de uso de herbicida, de produtividade de 10 anos para trás, é muito velho, né? Então, ele muda muito essa questão de uso, né? De um ano para o outro já muda um horror, né? Produtividade, esculturas, produção também, né? Então, eu sublinhei para você ali, até coloquei sites da onde você pegar, buscar esses dados aí atuais, tá? Então, é importante você, principalmente dados, né, de uso ou de produção, que a gente use os mais atuais possível, porque muda muito, né, de um ano para o outro. Tá? Principalmente a referência ali, a parte capítulo 1, eu sei que teve muita referência antiga, né? Isso.
a parte de introdução, tudo. Depois eu conversei com o professor e ele falou, tenta melhorar durante resultados de discussões, tudo do seu trabalho, que eu acho que teve um nível um pouco mais alto de referência, né, de atualidade, mas eu sei que no início ali eu puxei coisa muito antiga. É isso aí. Tem bastante trabalhos de congresso. Não é que não possa usar, né? Desde que não tenha outro, beleza, mas tem revista que não adianta, não vai aceitar mesmo o trabalho de congresso. E esses dias eu mandei para a nossa revista brasileira Ciências Agrárias um artigo, o editor nem mandou para frente. Ele falou assim, tem muitos trabalhos que não são dos últimos 5 anos. Então, aqui é uma revista B1, uma revista B1 brasileira. O editor-chefe me devolveu, diz assim, atualize para os últimos 5 anos. Nem 10, né, que a grande maioria é os últimos 10 anos. Sim. Então, é complicado, está complicando cada vez mais publicar. Além do preço, né, além do preço, barbaridade. Também, então, já te falei alguma coisa na introdução geral, comente um pouco mais sobre o teu milho voluntário. Por exemplo, Rafael, qual é o problema do milho voluntário? O que nós temos que aparece nas lavouras milho voluntário? É perda de colheita, é perda de espiga, é grão que cai? Quanto é? Tipo ali no Cerrado, né, que você falou e tal, quantos quilos é por hectare que você perde, né, se você tem essa estimativa, ou tem como buscar, durante o processo de colheita que se torna milho voluntário, né? Então, eu não sei se eu esqueci, mas eu não encontrei esse teu dado na tua dissertação, né? Hoje, no Brasil todo, se você quer colocar na região que tem milho safrinha, que é mais o Cerrado, a norte do Paraná para cima, digamos assim, quais são as perdas médias de colheita que tem, né, de milho safrinha, que se torna um problema depois em outras culturas, tá? Não sei se você tem esse dado, se você leu isso aí durante a tua revisão, enfim. Perfeito. Se você tiver, enfim, depois você complementa. Porque eu vi lá no teu material de método que você estimou, né, 8 sementes por metro linear, né? Mas esse 8 sementes por metro linear, eu fiz o cálculo, mais ou menos, usando o peso de 1.000 sementes, né, mediano ali do milho, vai dar em torno de 19 quilos por hectare. Será que a perda é só 19 quilos por hectare? É mais. Pois é. E aí, se a perda é maior, é mais difícil ainda da gente controlar esses milho, né? Tem a competição... Você entendeu onde eu quis chegar? Na né? mesma espécie ali, né? Esse dado para o leitor, ou as pessoas que estão perdendo o milho olharem, mas isso aqui tem que diminuir essa perda, ou é problema de regulagem da máquina, ou o que é, eu estou colhendo com velocidade muito elevada, não estou regulando bem, né, os componentes aí da máquina, eu tenho que diminuir, porque além de eu perder que o milho hoje está valendo dinheiro, eu também vou ter um problemão na outra cultura, né, depois lá, com soja, feijão, algodão, sei lá o que, né. Tá? Então, eu não encontrei isso aqui, depois, se você conseguir, para a versão final aí da tua dissertação, seria interessante, tá? Professor Leandro, você fala assim, você colocou em termos do que vai perder do milho, em termos de grãos, né? Isso. E, por exemplo, a interferência do milho na soja, você também colocaria alguma coisa? Exatamente, bem lembrado, professor. Até eu tinha pensado em falar, depois eu acabei esquecendo. Também tem alguns trabalhos que eu vi do Gaziero com isso aí. O Piasek publicou uns quantos trabalhos com milho voluntário interferindo soja e feijão. Está na revista Planta Daninha, quiser anotar ali, Rafael. Não me lembro se é o ano 2019, 20 ou 21, é bem recente. Cristiano Piasek é o nome que era um doutorando aqui, orientado ao professor Izard, aqui da UPF, e ele publicou uns quantos trabalhos com milho voluntário, tá? Então, você pode pôr esses dados também, que 4 plantas de milho voluntário por metro quadrado já deu perdas de 30% quase de grão de soja, para você ter uma ideia. Tá? Eu fiz um trabalho aqui de nível de dano econômico também, o gurizada está escrevendo, inclusive, com milho infestando cultivares de soja. Usei 6 cultivares de soja diferentes. É uma gigantesca perda, né? Porque o milho é muito competitivo, é muito agressivo, né? E ele rápido, cresce, né? Sombreia, né? Enfim, é um horror. Tá? Então, tá. Eu não sei, assim, eu fiquei em dúvida, o Cassiano e a professora podem me ajudar, você também.
Tipo assim, você semeou esse teu milho com semeadora, pelo que eu vi, né, na apresentação. Tá. Perfeito. O que acontece, né? Se nós temos uma perda de grão numa espiga do milho, ou a perda de um pedaço da espiga, ou parte da espiga, enfim, ele fica um pouco diferente, né, do que nós semearmos com a semeadora, como você fez o teu trabalho. Aí eu não sei se não seria que teria que dizer, eu fiquei até na dúvida agora, a simulação de milho voluntário, porque está simulando, na verdade. Ah, entendi. Deixar mais claro isso Isso foi um ponto que a gente discutiu antes, até dentro da empresa, né? Na época eu trabalhava Lembra lá, na Rafael, Bayer. que a gente comentou isso aí? Oi? Lembra lá que a gente conversou disso aí, né? Sim, sim. É que um pouco que a gente já fez na prática, assim, outros ensaios, ficava um pouco difícil controlar a homogeneidade, pensando que cada parcela, a gente pensou em jogar, e fez um teste, jogar lanço, passar uma grade, alguma coisa nesse sentido. Mas a variação foi tão grande que deu uma assustada Sim. na parte prática, assim, sabe? Eu entendo, assim, que quanto mais fiel ao que acontece no campo é melhor, mas a gente ficou com um pouco de medo. Tinha parcela que nascia 50 plantas, parcela nascia 20, parcela nascia 80, e eu Isso aí. falei, depois vai começar a ficar tão bagunçado isso que acho que talvez o Leandro tenha um pouco de experiência nisso aí também. Então a gente partiu para essa linha, mas talvez, igual você falou, citando, né, ó, foi simulado o plantio mesmo em linha, Faz assim, foi ter então, homogeneidade. eu também fiquei na dúvida, até eu escrevi no meu caderninho aqui para te fazer a pergunta, quando estava lendo. Perfeito, Quem perfeito. sabe você coloca assim, ó, essa mesma explicação se coloca numa das metodologias, e serve para todas, né, que Uhum. usou-se, né, a semeadora para que as plantas tivessem a mesma estatura, germinassem todas ao mesmo tempo, para não ficar uma desuniformidade de plantas e de germinação ao longo do experimento, né? Eu acho Isso. que Até um outro ponto, trazendo para uma parte mais prática, Leandro. Quando a gente vai fazer um controle, produtor ou qualquer pessoa fazer um controle, é normal se basear, e acho que é indicado, inclusive, né, na planta maior, né? Se eu tenho sim, sim. um volume de plantas, uma quantidade de plantas de V1, V2, até V6, a minha dose de herbicida tem que ser baseada na V6, né? Porque o resto vai morrer. O duro é quando você se baseia na média e tem planta maior, né? Um pouco disso, trazendo um pouco a prática. Então, eu acho que leva um pouco nesse lado o trabalho, assim, né? A gente tem uma referência do V4 e do V6, apesar de na área poder encontrar Sim, muito mais variabilidade, o produtor tem que focar nessa planta um pouco mais, sim, que é o limite, vamos dizer, né? Um pouco entendi. disso. Não, mas a nota ali depois, lá na metodologia, você explica por quê, né? Que você semeou, então, com a semeadora e tal, né? Aí não fica dúvida, nenhum Perfeito, revisor vai perfeito. te importunar depois com o trabalho, que ele vai entender o porquê. O Tá revisor bom, aí que, olha, obrigado. não é fácil. A incitação de uso de herbicida registrado, recomendado, eu recomendo você usar o Agrofit, Rafael. Agrofit 2021, tá? Uhum. Porque tudo que estiver registrado para ser usado no Brasil, para a cultura do milho, da soja, enfim, tá lá. Então, às vezes a gente usa a citação de um livro, de um artigo, mas a gente não sabe se tem um livro do Rodrigues, até eu estou vendo ele aqui na minha estante, Rodrigues e Almeida, 2018, mas será que eles citaram todos mesmo? Então, o Entendi. Agrofit não, é do Ministério da Agricultura, né? E Tá até lá. tem a atualização, né? Então acho que por isso Exatamente. que é bom, né? Que sempre entra lá é o que está acontecendo no momento, o que está dentro ou fora né, Isso. E eu não me do lembro se eles recomendado. atualizam uma vez por semana, uma vez por mês. Eu sei que eles atualizam meio que seguido esse Agrofit aí, tá? Às vezes a gente vai entrar, tá fora do área porque eles estão atualizando, né? Com os novos produtos, doses, enfim. Então, eu vi várias citações tuas aqui no texto, tem uma até, acho que do Cristofoletti, 2011, que eu me lembro, assim, não que o Cristofoletti não possa citar, não, baita de um pesquisador, mas é que às vezes, né, além de ser 2011, já foi 10 anos, também vai saber, né, se o Cristofoletti citou todos lá que estava registrado, né? Entendi, perfeito. E já aproveitando o Agrofit como artigo, outras coisas, ele é bastante utilizado, Sim. Eu tenho é publicado, referência, né? eu estou dizendo, os últimos 2 anos, a pandemia me fez, eu acho, até bem, no bom sentido da pesquisa, que Sim. a gente publicou lá fora em revistas boas, e todas elas nunca negaram a Conab, o Agrofit, o Sim. IBGE,
esses sites, né, oficiais, aí, ó, aquele site do HIP lá, o Ian HIP, que é da resistência, né? Isso, não, eles não têm negado esses sites. São sólidos, né, como referência. Isso, FAO, USDA, ONU, isso aí é bem tranquilo, você pode usar à vontade. Perfeito. Aí você faz, às vezes você comenta lá, até você apresentou muitas conclusões tuas, Rafael. Você diz lá que o 2,4-D e o dicamba não controlam o milho. Não, mas eu recomendo assim, ó, tira das conclusões isso aí, porque né, nem tem registro, eles não vão controlar mesmo, né, o milho. Então, eu recomendei em todas as tuas conclusões tirar fora essa parte que você diz assim, que o 2,4-D e o dicamba não controlam o milho. Você comenta também, né, que lá em resultados teus, que esses dois foram que deu mais massa seca, que não, baixos índices de controle, mas realmente, né, eles são registrados para aplicar nessas culturas, né, então não tem nem por que você fazer esse controle, essa polpa espaço. Será que ele poderia colocar, assim, que eles são seletivos? Porque é o que nem eu falei, não é questão de controle, né, eles são seletivos, né? Pode dizer que são recomendados para a cultura do milho, ou seletivos, enfim. Tá? E aí cita lá, depois, entre parênteses, agrofite e tal, ponto. Tá? Tá bom. Bom, lá na apresentação que você mostrou os milho com pescoço de ganso e as raízes detonadas, eu já fiz uns trabalhos aqui, até eu publiquei numa revista, Estudos Agrícola, o nome dela, e onde a gente fez a aplicação de 2,4-D puro e 2,4-D misturado com glifosato, várias doses em milho, por 2 safras. O que aconteceu? Eu percebi, quanto mais tarde a gente aplicava esse 2,4-D, maior problema se mostrou das raízes, né? Principalmente as raízes mais escoras, né, que não deixam o milho cair, tombar. Teve tratamento que não deixou nem sair o pendão, para você ter uma ideia. Colabou o pendão, fechou e não saiu nem pendão. Tá? Espiga também não deu, enfim. Caramba. Quando a gente aplicou acima de V5 por aí no milho, deu os maiores problemas e acima de 1 litro por hectare. Então, o 2,4-D, o próprio dicamba, eu fiz um experimento com dicamba em milho agora, nessa última safra, com finale, misturei com finale e calares, destruiu o milho. Então, parece que quando a gente mistura 2,4-D e aplica fora do estádio em alta dose, destrói mais ainda o milho, tá? Então, é normal você ver aquelas fotos que você mostrou na apresentação, é bem normal a gente ver quando misturamos eles com alguma coisa que seja sistêmico, principalmente, né? E for em estágio mais avançado e alta dose. Então, o 2,4-D, assim, o dicamba, né? Eles têm recomendação para gramíneas, mas alto lá. Se você errar estágio, errar a dose ou misturar com alguma coisa, dá muito problema mesmo. Tá? Então, não é só você que viu isso, eu vi várias vezes já isso aí. Trigo também, aqui a gente aplica muito 2,4-D em trigo para nabo, que o nabo é resistente às ALS, e aí para trigo sobra, né, os auxínicos. E se você aplicar fora do estágio alta dose em trigo, ele enrola toda a espiga do trigo, parece que fica bico de papagaio a espiga que a gente chama, ou bifurca, inclusive. Sim, então, sim. Bifurcar também, eu já vi isso. Também. Não bem em trigo, até vi coisa em milho, vi outras gramíneas. É isso aí. Não deixa sair a espiga do trigo, fica lá no cartucho presa, enfim, tá? Então, eles têm essa recomendação para gramíneas, mas cuidado com dose, estágio, enfim, mistura, tá? Na verdade, até um pouco do que foi feito, nós isolamos cada herbicida que estava na associação e um pouco do que, como a fórmula da interação de Kolbe ali, ela exige, né, o herbicida isolado e de cada um isolado, que é a última fórmula aqui da interação aditiva, sinérgica ou antagônica. Até por isso a gente fez essa mesma dose, né? Acho que nem é uma dose indicada, é uma dose bastante alta, e o momento também, como eu fiz V4 e V6, eu repeti V4 e V6, mas realmente, V6 deu mais sintoma, V4 foi bem mais tranquilo em sintoma, em coisa, mas o controle não existe, né? Só atrapalha, só fica bagunçando tudo. Quanto mais o milho mais grande, né, mais desenvolvido, mais intercepta as gotas que a gente aplica, né, e mais fito, mais problema vai dar, né, isso é tranquilo. Na página 24, para mim, que agora mudou tudo aqui, que eu fiz um monte de correção e tal, mas na minha aqui tá 24,
Você diz que você recomenda o uso de herbicidas em plantas jovens porque elas têm atividade meristemática maior do que a planta mais velha. Eu resumi a frase porque ela é mais longa. E aí uma pergunta técnica, né? A gente também faz colocações científicas, mas tem que fazer uma pergunta técnica também, para ver como é que está o nosso futuro mestre. O que você acha? Você acha que é só isso ou tem mais coisas aí? Que o uso de herbicida em plantas jovens é recomendado só porque ela tem atividade meristemática maior ou tem mais coisas na planta? Então, acho que partindo do princípio já que o tamanho da planta influencia, né? Porque independente do herbicida, aqui nesse caso, se eu não me engano, estava citando do próprio CCase, ou era geral? Porque Era o CCase, né? né? E ele age sim nas partes meristemáticas, mas em geral, né? Qualquer um, desde um glifosato, plantas menores, tem um controle mais efetivo, né? Não consigo talvez explicar esse porquê simplesmente para todos os herbicidas, mas em maneira geral, plantas menores têm efeitos melhores do que plantas maiores, apesar de plantas maiores ter mais área foliar para absorver, né? Aí cai naquela que na verdade ela está maior também, então ela tolera mais, ela tem todo um processo diferente aí, mas... Você começou a resposta, sim. Então, o que acontece? Depois se complementa, até eu deixei anotado lá, Rafael, que as plantas jovens, né, elas têm menos cera na folha, elas têm menos pelo, né, elas têm menos reserva, então por isso que é mais fácil nós matarmos elas, vamos falar assim, né, do que uma planta mais velha, né, a planta mais velha vai ter muito mais reserva, muito mais cera, cutícula, enfim, né, mais desenvolvida, que nos dificulta bastante aí o controle delas, né. Então, complemente, porque é uma informação bem bacana, bem legal, né? Porque nem todos sabem, né, essa questão de por que planta jovem é mais fácil de matar. Então, algum dia que alguém vai ler o teu trabalho, já vai ter a informação completa ali, tá? Perfeito. Na tua revisão ali da literatura, eu acho que se você puder falar um pouquinho do Enlist, do Xtend, ali, o que vai acontecer com essas novas tecnologias também, tá? E o milho enlist que vai ser problema, né? Porque nós vamos ter resistência ao Loxofop, o teu trabalho mostrou, né? Que o Loxofop também mata milho, né? Voluntário, mas agora que esse milho enlist, eu acho que ali no Cerrado já devem estar plantando, se não me falha a memória. Eu sei que soja foi lançado, né? Eu tô um pouco por fora também de milho. O milho eu não sei se está lançado, a soja eu sei que teve um aluno nosso aqui que foi fazer estágio ali no Mato Grosso e voltou dizendo que tinha ido no lançamento do soja enlist. O milho, então, não sei se foi lançado já. Mas vai vir, vamos perder o Loxofop para matar milho, né? Leandro, e a tolerância, a resistência, tolerância, enfim, ela é sempre confundo os dois termos, até eu pesquisei isso e achei artigo falando as duas coisas, mas enfim, isso é outro assunto. É só o Aloxifop ou são todos os FOPs? Todos os FOPs, mas é que assim, o que acontece? Eles registraram a Loxofop primeiro porque eles têm, né, o Verdict, que é da empresa ali. Sim. Mas os outros FOP também, eles vão ser tolerantes, tá? Então, por quê? Porque a rota do FOP é igual para todas, né, na planta, tá. Perfeito. O que não vai ser tolerante é os jeans, na verdade, né? Então, lá os jeans, segundo eles, eu não fiz trabalho com isso ainda, né? Mas os jeans, segundo eles, será tolerante porque é outra rota aí dentro da planta, tá? Essa questão da resistência e tolerância, eu ia te perguntar. Por quê? Na tua dissertação, você uma hora usa tolerância, uma hora resistência. Para mim, é resistência, Rafael. Tá? Então, é soja resistente a glifosato, é milho resistente a glifosato, é soja resistente ao dicamba, ao 2,4-D, é milho, ao final, enfim. Isso, para mim, é tudo resistência. Tá? Tem uma confusão, sim, tem muito pesquisador, enfim, muitos trabalhos que a gente vê tolerância, mas para mim é resistência. Por quê? Se nós olharmos o conceito de tolerância, o que significa? É que a tolerância nasce geneticamente com a planta, tá? E que se a gente aumentar a dose de rótulo do glifosato, corda de viola, se nós aumentarmos a dose de rótulo de 3 litros para uns 4, 5, e a planta não for muito velha, nós matamos a corda de viola, e ela é considerada tolerante ao glifosato. E é genético. Se eu derrubar um pedaço de floresta ali na floresta amazônica e nascer corda de viola e aplicar glifosato, ela já é tolerante. Então, é genético.
E as nossas culturas não são genéticas, elas foram todas modificadas, né? Então, para mim, se eu usar o conceito, ela seria resistência. Milho resistente a glifosato, milho resistente ao finale, soja, algodão, tá? Então, assim, eu recomendaria você usar toda a tua dissertação resistente, tá? Mas, se você optar por usar tolerante, então também, toda a dissertação, senão fica aquela confusão. Quem vai ler a tua dissertação, peraí, mas agora é tolerante ou é resistente? Perfeito, perfeito. Tá? Entendeu? Um padrão, né? Como outras coisas que você comentou já. Tá? Então, para mim, usando os conceitos da área de plantas daninhas, aí, de vários livros que a gente tem, até inclusive lá do Antônio Alberto de Viçosa, que é bem respeitado na área planta daninha, é como resistente, né? Então, a gente ou colocou um gene lá dentro do DNA da soja para degradar o glifosato, ou degradar o 2,4-D agora, né? Ou do milho, e modificou geneticamente, então por isso que ele se torna, podemos aplicar o glifosato em cima do 2,4-D. Enquanto o exemplo que eu dei para você da corda de viola, não, já nasce genético com isso aí, ele é tolerante, tá? Que aumenta a dose um pouco, controla. Perfeito. Ok? Eu não sei, professora, Sayonara quer comentar alguma coisa? Enfim, fique bem à vontade, senão eu vou seguindo aqui. Pode seguir, Leandro. Leandro, estamos tendo uma aula aí de... estou ouvindo aqui as colocações. E o que você falou é interessante. Também, né, Cassiano? Inclusive, eu tinha um orientado, ele abriu uma área aqui perto de Sinop, uns 35 quilômetros de Sinop. E é o que você falou, ele não muda nem a dose de nada, continua, porque o que tem ali de planta daninha no primeiro ano, não plantava antes, né, vamos dizer assim, né? É isso aí. Não é feito plantio antes, quer dizer, a própria planta daninha que já chega ali já é resistente, né? Já tem ali, né? Já está ali, ela está ali tranquila, né? Tá. Já tem no banco de sementes, né? Beleza. Ok, então vamos seguindo em frente aí. Então, lá eu já citei as tabelas, colocar o produto comercial e o quanto que você usou e tal. Eu coloquei a tabela 3 do artigo 1, excluir, que eu não vejo, né, necessidade do tipo de formulação e tal. E aí, então depois você vê aí, Rafael, o que você faz. Na página 42, para mim, materiais e métodos, diz assim, ó, eu fiz uma seleção aleatória das plantas que a gente ia medir a altura. Como é que é essa seleção aleatória? Leandro, sim, ela realmente é aleatória, no sentido assim, vai tendo a terceira, ou a quarta, ou a sexta, ou a 10ª planta. O que eu faço, até um certo bom senso. Às vezes acontece de uma planta estar muito fora do padrão, porque às vezes ela nasceu muito atrasada, teve alguma praga, alguma coisa. Essas plantas muito fora, às vezes até por estar na borda, né? A gente, por bom senso, não pega, mas eu não vou falar assim, eu vou entrar, olhar para aquela planta lá no meio e pegar ela, porque eu selecionei ela. Se a parcela tem um padrão, eu entro, tanto faz se é a segunda, quarta, oitava, 10ª planta, eu não tenho uma escolha, assim. Basicamente é isso, a aleatoriedade. Eu fiquei assim pensando, digo, mas como é que ele me fez uma seleção aleatória, né? Eu acho que você risca essa tua seleção e diz que as medições, as aferições foram feitas de modo aleatório, né? Descartando as bordaduras das unidades experimentais, tal. Tirar a seleção? Não é uma seleção, né? Eu selecionei no aleatório, né? Isso, se é seleção, é seleção. Se não, se é aleatório, é aleatório. Acontece. Tá? E é óbvio, quando a gente vai medir planta, né? Se tem uma morta lá, não tem como a gente fazer uma grande variação de pegar ela. Não, vamos pular ela e vamos para outra, né? Mas pode dizer que é aleatório, descontando-se aí as bordaduras, pronto. Perfeito, obrigado. Aqui eu já comentei da questão do 1% e 5%, aí depois você dá uma olhada nisso aí. Tá. Eu tenho uma mania de abrir os resultados dos trabalhos dizendo o que foi significativo, Rafael. Tipo assim, as variáveis, altura de planta, massa seca foram significativas, tal. Que daí o leitor não precisa ir lá nos teus anexos e olhar todas aquelas tabelas para ver o que foi significativo, tá? Sei, é uma mania que eu tenho, mas depois daí você vê,
também, tá? Entendi. E na discussão, Rafael, eu focaria mais no milho voluntário. Tem bastante trabalho de milho voluntário. Na planta da revista de herbicida, eu estava vendo ontem, tem uns quantos, na revista Planta Daninha, lá fora tem bastante. Porque às vezes você compara os teus dados com um capim amargoso, que o fulano de tal, o ZIP, eu acho que o ZIP aplicou em capim amargoso inibidores de ACCase com mimetizadores de auxina e deu antagonismo. Só que assim, a gente já sabe que tem vários trabalhos que às vezes muda a espécie, não é antagônico. Então, de repente, o que você está testando no milho é antagônico. Você misturou ali a Loxofop com 2,4-D, foi antagônico. Mas se você for misturar para outras plantas daninhas, já não é antagônico para outras espécies. Tem vários trabalhos relatando isso, tá? Tem da professora Monqueiro, tem do Cristofoletti, do Vellini, tem um monte de trabalho. Então, procura, na medida do possível, óbvio, focar no teu milho voluntário, trabalhos também para você discutir, porque se você focar lá em milhão, em capim amargoso, em outras plantas, azevém, que eu vi que você focou também, pode ser que não seja a mesma coisa, tá? Tá. Beleza? Perfeito, perfeito. As tuas figuras também, uma questão de preciosismo agora, elas têm eixos diferentes. Umas começam em 40 de fitotoxicidades, umas em 80, se não me falha a memória. Não sei se tem como, não sei se você já fez esse exercício, de começar tudo do zero, deixar tudo padrão. 0, 20, 40, 60, até 100. Entendi. E as datas de avaliação, você tem como você deixar 0, 5, 10, 15 no eixo X, porque foi as épocas que você avaliou, né? Daí a gente bate o olho no teu gráfico, ele avaliou 5 dias após a aplicação, tá lá a nota. 10. Senão tem vezes que o teu gráfico tá 0, 20, 40, 60. Tem vezes que tá 0, 30, entendeu? Entendi. É um ponto que tinha sido citado até no outro dia, mas eu não consegui fazer as mudanças e eu até pensei que ia ter algumas pontuações agora na defesa, então para a gente rodar tudo de novo o software, vamos fazer de uma vez e ajusta tudo aqui. Não, tranquilo, não. Correto, né? Bem tranquilo, como eu falei. Daí, já indo para as conclusões aí do 1, né? Eu delete aquela tua primeira conclusão lá, que eu acho que, né, o 2,4-D e o dicamba, né, não são recomendados para controlar milho, então não tem por que estar na conclusão, tá? Tá bom. As referências, padronizar todas elas, atualizar o que for possível atualizar, você atualize aí. Uhum. Ok? Bom, não sei se alguém quer comentar alguma coisa. No capítulo 1 também seria isso, então, do artigo 1, enfim. Se eu posso seguir, eu vou indo. Quer falar, Susana, alguma coisa? Senão eu vou indo e eu termino aqui. O texto do Rafael, né, Leandro, eu falei para ele já desde o começo, ele tem que uniformizar as coisas. Isso. Essa questão da resistência, a gente teve essa aulinha de resistência aí, essa questão aí dos gráficos também que eu tinha comentado com você, que tem que estar associado ao eixo X, dá uma geral nessa questão aí. As publicações também, questão de, no máximo, 5 ou 10 anos depois, tirar as citações antigas. Isso tudo a gente já comentou um pouquinho, acho que ele não teve muito tempo também da qualificação para agora, mas agora ele vai ter 45 dias aí, caso seja aprovado, né? Ele vai... É importante, você dá uma uniformizada geral no texto aí, né? Perfeito, professor. Então, você está no capítulo... Você acabou o capítulo 1, né, Leandro? Isso. Então, eu vou fazer os comentários do capítulo 1 também, porque daí a gente já fecha o capítulo 1, né? Porque também eu acho que os demais acaba que a gente vai ter menos coisa, porque eu acho que é menos... Se repete muito, uma repetição, né? Isso. Então, o Leandro já falou muita coisa, né, Rafael? Eu queria te parabenizar, porque, assim, teve uma evolução grande da qualificação para agora, né? Do trabalho, eu falo. A forma de escrever, né? É lógico que tem palavras ali, nomes que você... Não tá o texto inteiro, mas assim, você já uniformizou, já padronizou bastante, sabe? 2,4-D, Cletodin, ainda falta um ou outro ali, mas... Eu lembro das suas colocações. Então, mas eu assim, sei que não tá 100%, mas eu tá 90%, tentei evoluir. ótimo, né?
Então já está bem bom. Né? Só alguns lugares que eu vi, eu fui colocando lá também. Então tem umas correções no arquivo que eu vou te mandar, tá? Uma coisa importante que o Leandro falou, e é verdade, as revistas hoje em dia, no título, né, essas palavras que uso de inibidores, né, são coisas assim, são palavras que não tem necessidade. Então, hoje em dia, as revistas, elas cortam, né, elas pedem para cortar esse tipo de coisa. Então, eu sugeri, assim, inibidor, começando já, né, inibidores você sabe? Tira uso de. Isso no título da sua dissertação e também nos títulos dos capítulos, tá? Tá. Aí eu fui tirando essas palavrinhas aí que, né, não tem necessidade, tá? Já começa direto com o que realmente importa, tá? O seu resumo geral tá muito grande. Você precisa de... lá embaixo, lá no final, você não coloca os resultados que você encontrou para massa seca, sabe? O que foi avaliado, você não coloca. Se não me engano, vou voltar lá, vou pegar aqui o texto. Faltou uma conclusão final também, professora, ali eu esqueci de falar. Isso mesmo. Faltou um fechamento geral, uma conclusão, e dentro do resumo, né, lá nos resultados, você precisa, assim, de colocar os resultados que você teve com o que você avaliou, tá? Porque você fala do controle, mas você avaliou a massa seca, outros fatores ali que é bom você colocar também, tá? Seria interessante colocar em todo o capítulo, então? Sim. Tá. Todos faltando. Sim, todos, sim. Né? E outra coisa, você usa a palavra-chave igual para todos os capítulos, né? Então, quando a pessoa entrar lá com umas palavrinhas-chave, sei lá, vai publicar os 4 artigos. Ah, entendi. Aí vai aparecer, né? Então, assim, é bom você mudar, pegar o que é mais importante, uma palavra mais importante e mudar nos capítulos, né? Assim, eu achei que para sua dissertação ficou muito repetitivo dividir lá em V4, V6 para os 2 herbicidas. Então, se vocês quiserem usar para publicar 4 artigos, né, Cassiano, eu acho que aí é outra coisa. Mas para sua dissertação, você poderia deixar só 3 capítulos. O geral lá, que é a introdução, e depois o capítulo 1 falar do cletodin. Tá bom. Aí você junta o V4 e o V6. E o outro também junta o V4 e o V6. E daí você não, de repente, ou você pode deixar tudo junto, ou então você pode colocar resultado de discussão. Um ponto. Avaliação do milho no estágio fenológico V4. Depois 2 pontos. Dentro do resultado de discussão. Entendeu? Ah, entendi. Vamos supor, o resultado de discussão é 3, não é? É um capítulo só, mas eu posso dividir o resultado de discussão para ter 2 partes. Porque daí você economiza lá no material e métodos, que é praticamente a mesma coisa, né? Você economiza na sua introdução, que você deve ter tido um trabalho, ter suado aí para ficar, ter arrumado, né, citações aí, você pode até enriquecer a sua introdução, né? Então, assim, eu acho que você conversa com o Cassiano, mas é uma coisa que eu acho que talvez valha a pena, tá? Perfeito. É isso, deixa eu ver mais aqui. E daí eu fiz algumas anotações ali no resultado, no material e métodos. No capítulo 1 também eu fiz algumas anotações, mas também não cabe aqui. Eu vou deixar para você ver e corrigir lá no arquivo que eu vou te mandar, tá bom? Tá bom. Agora, uma coisa aqui que eu achei, né, que eu deixei aqui para chamar a atenção: erva daninha ou planta daninha? Ai, de novo. Eu lembro dessa na outra vez. Uniformização aí, uniformizar tudo.
Tem vários lugares, acho que lá no capítulo 3, no último capítulo, tá cheio de erva daninha lá. Eu cortei todas com a enxada a erva daninha deles. Isso! E olha que não é muito minha área, né? Mas erva daninha é estranho, né? Então é bom você cortar, tá? Planta daninha, Rafael. Sempre planta Perfeito. daninha, né? Agora, uma coisa que eu achei. Deixa eu ver aqui, tá? Aí eu acho que também tem que tirar umas tabelas, igual o Leandro falou, né? Quando você fala que o dicamba e o 2,4-D não controlou o milho, não controlou mesmo porque já não era para controlar, né? Mas assim, com isso que você falou na sua apresentação, que apresentou esses problemas aí, apesar de não controlar, mas apresentou, né, raízes mais grossas, enfim, esses outros que você observou no milho, eu acho que vale a pena você colocar, sabe? Que, assim, não controlou, porque, né? Mas, porém, a campo foram observados sintomas, se não me engano, isso é sintomas de fitointoxicação, não é? Foram observados sintomas de fitointoxicação, como raízes grossas, enfim, aí você cita. Porque eu acho que isso também enriquece seu trabalho, é uma observação que você não avaliou, mas é uma coisa que você observou no campo. Sim. Tá? Sim. Então, se você for continuar com colocando isso, deixando isso escrito, né, que o 2,4-D e o dicamba não controlaram o milho, você pode colocar, não controlaram o milho, porém, foram observados sintomas, né, de fitointoxicação no campo, né, os quais foram tal. Acho que isso melhoraria aí, né? Professora, uma parte. Quem sabe coloca assim, então, apesar do 2,4-D e o dicamba serem recomendados para milho, observou-se efeito no sistema radicular, assim, que nem você colocou na tua apresentação. Na dissertação você pode até pôr fotos. Isso. Mais isso que eu estava pensando agora. Assim. Em foto e tal. Acho que é legal. Aí você designa bem quem foi mais em V6, não é isso? Isso, em V6 foi mais... E na dose maior, né? Aí você pode citar isso aí, quando aplicado em estágio adiantado, em doses elevadas, conforme a foto tal, daí puxa as tuas fotos que você botou na apresentação, fica show de bola. E aí você cita os artigos que o Leandro falou também aí. É isso aí. Eu acho que fica bem bacana, fica bem assim, né? Dá para ter uma visão melhor, né, do que realmente aconteceu, tá? E daí, no final do resultado de discussão, eu senti falta, como eu senti na sua qualificação também, de um fechamento. Tá? O que é um fechamento? Você avaliou todas as doses do cletodin junto com os outros herbicidas e o final? E o que foi relevante desse capítulo? Qual dose é a melhor? O que tem o melhor custo-benefício? Sabe? Tipo uma recomendação para o produtor. É isso aí. Não é? Porque o seu trabalho é prático, não é? Sim. Então, eu acho que seria interessante um fechamento no capítulo, independente se, vamos supor que tem um capítulo inteiro para o cletodin, eu fecho ele primeiro, ou o fechamento da tese inteira? Só essa é a minha dúvida, lá embaixo de tudo. Eu acho que por avaliação. No V4 você faz um fechamento, no V5, no V6 você faz outro fechamento. Tá, okay. Porque assim, o que você observou, né? O cletodin fica bem, o que é o melhor para controlar? É o cletodin junto com o 2,4-D, é o cletodin junto com o dicamba? Qual que você iria utilizar? Qual que você ia preferir utilizar? Em qual dose? Né? Perfeito. Então eu acho que isso é importante, sabe? Acho que dá uma cara mais assim de um fechamento, assim, que a pessoa consegue entender sumariza aquele monte de ideia que foi discutido, né? Também. Então eu acho que é importante, né? As conclusões... Entendeu? Isso seria no resultado da discussão, né, Sayonara? Isso, antes das conclusões. Antes das conclusões. Porque nas conclusões tem, se está falando alguma coisa. Mas seria no resultado da discussão.
no resultado da discussão. E já aproveitando, a conclusão ela tem que ser mais enxuta do que essa do resultado de discussão, desse fechamentozinho aí, porque na conclusão acho que não é válido entrar muito em dose e coisa, né? Só que nesse fechamento do resultado de discussão, talvez eu possa, não, a dose tal destacou, ou a dose... Isso Ah, mesmo. entendi. É porque na conclusão você não vai colocar lá. Eu acho que a sua conclusão tá boa, tirando a primeira frase, que o 2/4 de Canva não controla o milho, igual o Leandro falou, né? Não controla mesmo, então não precisa de colocar. Agora, você também, eu acho assim que você pode discutir um pouco sobre o fechamento final. Isso que eu estou sugerindo não é exatamente a conclusão, é uma discussão no geral. O que você achou de mais importante ali? Seria uma síntese dos teus resultados. Tipo um parágrafo, não mais que isso, né? Com tipo uma opinião, sabe, Rafael? Opinião sua, no estágio fenológico V4, o cletodin, juntamente com o dicamba, na dose tal, foram, né, o que melhor controlou, de melhor... E daí você coloca o que você achou ali. Perfeito. Uma frase, 2 frases, assim, não precisa de prolongar muito, né? Só para dar esse fechamento, tá bom? Uhum. Então, o capítulo 1 é isso. Pode continuar, Leandro. Ok, obrigado, professor. Também aqui eu já estou indo para o 2, né? Então. O prazer é todo meu. O Google aqui gritando do meu lado. O telefone está aqui e o Google começa a gritar. E também as palavras-chave, né? A professora comentou, Rafael, eu deixei umas ideias aí para ti. Porque se você digitar no Google lá, ou em algum lugar para achar alguma coisa, Z a mais, você vai encontrar 1 trilhão de coisas de Z a mais, né? Mas não vai te levar ao teu trabalho com facilidade. Então, as palavras-chave é para a gente encontrar teu trabalho com maior facilidade, né? Num buscador, seja o Google, enfim, uma ferramenta que vai buscar aí o teu trabalho. Eu deixei umas ideias aí para você, depois daí você veja, tá? Bom, então o próximo capítulo, né, ele muda o estádio, né, de V4 para V6, aí tudo que a gente já falou no anterior vale para esse, né, então vai mudar poucas coisas, enfim. Então, na introdução, você abre ela dizendo que se cultiva soja, depois milho e safrinha em todo o Brasil, aí você cuida com essa tua colocação, que não é bem assim. Sim. Do norte do Paraná para cima, sim, né? O pessoal faz milho safrinha depois de soja. Mas para baixo falar aqui, em grande parte do Brasil já melhora a frase. Isso, né? Praticamente todo o Brasil, beleza, ok. Mas quiser já dizer onde, também pode, né? Também. Então, do Paraná para baixo aqui, nós tem jada aqui que, meu Deus do céu, não dá de fazer isso. Então, tem algumas coisas aí na introdução que eu já peguei para você dar uma corrigida. E, de novo, foca em milho voluntário também, Rafael, na tua introdução, que você gasta tempo com plantas daninhas resistentes ao glifosato e tal, né? Então, não é muito o foco do teu trabalho, né? Planta daninha resistente ou resistência ao glifosato, enfim, o que nós estamos querendo é saber como matar o milho voluntário, né? Leandro, deixa eu aproveitar, então. Eu tive um pouco de dificuldade de tentar sumarizar uma ideia e não deixar de faltar informação, porque acho que um exemplo legal foi na qualificação, como a Sayonara, inclusive, não é então, né, do dia a dia da área igual a gente, muitas vezes eu deixei de citar o porquê que eu estava colocando 2,4-D de Canva, ou citei de uma forma não muito clara, e o negócio era tudo focado no milho, né? Ela até me perguntou na outra vez, mas você não quer matar o milho? O que esse 2,4-D de Canva tá fazendo aí? E, na verdade, eu fico com um pouco de receio de, na introdução, não tentar citar pro leitor, né, por que eu coloquei ele. Porque eu entendo a importância de controlar o milho e até concordo que eu fugi algumas coisas de resistência e tal, mas eu acho que eu tenho que contextualizar o porquê que esses dois estão aí, não tem? Sim, você pode fazer isso aí, né, desde lá na tua introdução geral, já você pode dizer isso aí, na tua revisão, que você tem uma revisão também, você pode dizer, ou você pode dizer aqui na introdução de cada capítulo, mas ser mais sucinto, o que eu quero falar para ti. Sim, uma frase um parágrafo no máximo, né? Ou meio parágrafo, enfim, né? Então, porque você gastou muita bala para matar pouco bicho.
Sim. É isso que eu quero te dizer. Muito molho para pouco peixe. É isso aí. Na página 55, por exemplo, e tem, só vou te chamar a atenção dessa, e depois eu deixei tudo grifado, onde eu notei também essas que aconteceu. Você cita lá, pesquisadores como Askey, Shaw, Street, 2000, fala de milho voluntário e tal. Daí você diz que esses pesquisadores falam de milho voluntário. Daí eu fui lá ver, né, nas tuas referências, eles falam de outras culturas, outras coisas, não estão falando de milho voluntário, tá? Ou seja, então, veja ali quem realmente falou aquela frase, daí você cita, né, porque senão fica... A pessoa vai olhar a referência, me agradei da referência, eu vou ver. Chega lá, o cara estava pesquisando outras coisas, arroz. Tem um que estava pesquisando arroz, se não me engano aqui. Então, tem vários momentos, né, na tua dissertação. É um pouco de preciosismo, mas se alguém olhar a tua referência aí, você diz que o cara estava controlando o milho voluntário, e na verdade não, né? Então, eu assinalei, tem vários momentos, Rafael, que ocorreu isso aqui, daí depois você te passa o texto, né? Tá aqui na minha frente, num outro computador, o texto, e eu te passo e você corre o sarafo neles aí, tá? Tá bom. Bom, daí materiais e métodos, idem já o que a gente já falou no capítulo anterior, ok? Resultados de discussão, praticamente as mesmas coisas que eu percebi lá no capítulo anterior também, mesmas sugestões e tal. A questão das estatísticas, você aqui de novo usa, às vezes, o teste que você fez, né, ou a comparação que você fez, dos agrupamentos aí do Scott-Knott, e às vezes você usa o número, né, a média que deu no tratamento, então, sei lá, você padroniza, que nem o professor falou, né, o Cassiano padroniza isso aí, e faz um apanhado geral aí onde tem, faz uma padronização, tá? Tá. As conclusões também, idem o artigo, né, o artigo 1, né, deleta ali a primeira de 2,4-D, de câmbio e tal. As referências têm os mesmos problemas das anteriores, que às vezes você coloca a cidade, às vezes você não coloca número, não coloca, abrevia, não abrevia, enfim. Então, procura atualizar, Rafael, eu sei que às vezes não é fácil, mas procura ver o que dá de atualizar aí. O que for muito velho, deixa lá quieto, porque senão eles começam a se mexer no túmulo aí, tem uns livros. Tá bom. Bom, da minha parte, professor e Cassiano, seria isso também desse segundo trabalho aqui do Rafael. Não sei se vocês têm mais colocações, que eu deixei coisas de português e tal, tudo grifado, então não tem por que nós comentar. Tá, eu também, os comentários do capítulo 2, do capítulo 3, né, são praticamente os mesmos do capítulo anterior, né, o material, o resumo, as palavras-chave, né, material e métodos também, praticamente os mesmos comentários, tá? Uma coisa que eu esqueci até de comentar antes, como que você pretende colocar na sequência, numerar as suas tabelas e suas figuras? É verdade. Porque uma coisa é você pegar lá do início, capítulo 1 da sua dissertação, e você começar a numerar lá. Então, tabela 1, tabela 2, e vai assim até o final da sua dissertação. Tá? Uhum. Eu vi que eu acho que você foi mais nessa linha. Mas só que tem outros, em alguns momentos, você se confunde aí, daí você começa a contar, a numerar a partir daquele capítulo. Eu também vi isso aí. Você viu também, Leandro? Sim, então, sim. assim, a minha opinião é o seguinte, você numera por capítulo. Eu acho que também fica melhor. Não é? Fica melhor. E até, inclusive, é a regra, só que eu não consegui fazer no braço ali, assim. Eu tentei, vi vídeo no YouTube, vi um monte de coisa, mas eu vou ter que descobrir como faz isso. Talvez é um negócio mais funcional ali, que eu não tô acertando, mas... você fala lá no índice, lá no sumário, lá em cima, no começo da sua dissertação? Não, eu digo, na hora de eu fazer minha lista de tabelas ou lista de figuras, Isso. ela me joga automaticamente, mesmo que eu mude o capítulo, eu não consigo começar de novo. Eu não entendo por quê, assim, não sei explicar aqui, mas se pegar alguém com mais fuçado em Fala na Office, me sequência ajuda. ali, né?
Se eu tô na 9 e meu capítulo terminou em 9 tabelas, ele joga a primeira do capítulo 2 para 10, ou capítulo 3, né, que seja. Isso no automático, né? O jeito que eu aprendi a fazer, que eu vi no YouTube, vi no Google, talvez tenha um macetezinho, às vezes alguma coisinha pequena que você faz, né, que ela zera isso aí. Você faça por capítulo. Faça a lista por capítulo, talvez. Entendeu? Não, entendi. Um dos outros. Vai juntando. É difícil explicar, entendi, mas eu também tentei fazer isso, na prática não deu. Mas às vezes eu conversar com alguém, até amigo meu que defendeu já, que já fez, ou que tá fazendo, como que você fez, né? Porque alguém deve ter feito, certo? Com essa versão mais nova, a versão muda também, talvez tenha alguma coisinha que precisa ajustar, né? A gente aprende num Windows, nem sei qual lá, muitas vezes ele muda, né? Ele dá uns ajustes. Essas coisas de formatação é chata mesmo, né? Mas obrigado. Gasta um tempo com isso, né? Então isso é uma coisa que você tem que... Nossa, você vai ter que revisar muito, porque tá, assim, no texto, nas tabelas, nos gráficos, você vai ter que... Nas figuras, quer dizer, você vai ter que dar uma boa revisada aí, tá? Tá bom. Sabe no resultado de discussão seu do capítulo 3? Uhum. A figura 6, Rafael, você está avaliando Cletodin. Olha a sua figura 6, é do Aloxifop. Eu vi isso também na hora de montar a apresentação. Tá. Deixa eu só chegar aí, Andy. Quando eu fui fazer... Tá aqui. Página 59 para mim. Isso. A minha tá 60 aqui. Figura 6? A figura 6. Você estava falando que Cletodin é a Luxofop. Isso. As legendas. Do lado direito das legendas, da figura 6, olha ali. Viu aí? Perfeito. Uhum. Então tá. Daí você muda aí. E daí, o resto é a mesma coisa. As sugestões é a mesma coisa do capítulo anterior, tá? Ok, perfeito. Rafael, a tabela 13, aproveitar que você está ali, o dicamba, por exemplo, é maiúsculo ali, ó, dicamba, o Cletodin, quando começa a tabela, escreve-se normal, como fosse uma outra palavra. Então, eu até olhei, tem outras teses, inclusive, tal, defesas, foi uma coisa que eu não sabia muito o que fazer. Daí eu peguei um trabalho muito similar ao meu, que inclusive era desse OCIP, se eu não estou enganado, eu falo engano aí, que eu já citei ele, inclusive, né, até quando ele estava que você falou que ele era um congresso que ele foi, o ZIP. E aí a banca era Gasieiro, o pessoal da Embrapa, da Federal, acho do Paraná. Eu falei, cara, esses caras são referência, né? Não é possível que ele ia deixar o rapaz minúsculo. Daí eu fiquei um pouco em dúvida e segui uma linha aí, mas posso mudar tudo também e puxar tudo para maiúsculo. Sei, eu acho. Bom, veja se não tiver norma não, e tal. Pode ser que sim mesmo. Eu acho que fica melhor maiúsculo, não sei. Só o início, né? Depois lá que tem Cletodin mais dicamba, ou depois do maisinho, que é o dicamba, daí é minúsculo, é normal, né? Como se fosse escrever. Entendi. O começo mesmo, como se fosse um começo de parágrafo. Isso. O começo aí, para mim, eu sempre coloco maiúsculo em todos os artigos aí que eu tenho publicado. Sempre tá bom. Acho que perfeito. É uma nova linha, né? Ok. Acho que a Sayonara estava... Sim. Ainda. Não, eu já acabei esse capítulo. Pode continuar, Leandro. Tá. Desculpa aí, acabei passando. Ok, vamos pro próximo, então. No
Próximo. Agora ele não muda muito, Rafael, do que a gente já comentou, né? Então, vai mudar o que? O herbicida, o estádio e tal, e as colocações que a gente já fez para os anteriores, vão valer para esse também, né? Então, tem aqui bastante coisa, deixei no resumo já no material aqui para ti, que eu vou te mandar depois. E vem, de novo, né, a introdução, com aquelas colocações, o foco maior no teu trabalho, você tem como atualizar referências, né, enfim, materiais e métodos, de novo, né, as tabelas que a gente comentou para ti, que não sei, creio eu que não há necessidade, tipo, tem essa tabela 19 aqui, que você coloca a ordem de adição dos produtos, eu acho que não tem necessidade, enfim. Tá. Condições de clima, eu também colocaria ela, né, por escrito, né, escrita, que vai menos espaço também, enfim. Mas são sugestões, né, depois daí você vê aí com o professor Luciano, tá? Perfeito. Resultados de discussão de novo, as mesmas observações, dos capítulos anteriores. Esse teu gráfico 8 aqui, você começa, então, 80, 90, 100, já começa uma escala diferente, tá? Então, se puder padronizar tudo isso, as escalas, novamente, né, com os capítulos anteriores que a gente já comentou, tá? Então, né, praticamente não tem muito mais o que falar, além do que já comentamos, né? Tem um espaço aqui gigantesco entre, não sei se desformatou para mim, entre a tabela 22 e o texto, ficou uma meia folha sem nada, não sei se desformatou, depois você dá uma corrida de olho também aí, veja. Sim, talvez o que foi isso, Leandro, é que se eu voltar mais uma linha, ou, enfim, ele quebra a tabela e, pelo que eu tinha lido, ela não pode ficar quebrada. É bem no limite, tinha um lugar que era o limite. É uma linha. Daí puxa um texto, naquele espaço de meia página, puxa um texto para cima, que daí... Entendi. Mesmo que eu não cite logo após, eu posso preencher. Com outro texto, não tem problema. Tá, perfeito. Vai ficar aí um monte de... um buraco. Um buracão aí. Tá? Então já dá para reduzir um pouco mais, deve ter mais lugar que ficou alguma coisa assim de... E de novo aqui nas referências... Geral. De novo, as referências, mesmo as colocações que eu fiz anteriormente, tá, Rafael? Tem bastante coisa ali de formatação, né? Coisas de formatação, enfim. Eu não sei, professora, se tem alguma colocação quanto a esse capítulo. Da minha parte, era isso, desse capítulo aí. Não, eu também não tenho, porque as minhas considerações são as mesmas que eu fiz anteriormente, que já está nos outros capítulos, sabe? Então, tá, as colocações, né, não vou falar de novo porque fica bem repetitivo, tá? Agora, uma coisa importante de você fazer, Rafael, principalmente no capítulo, eu acho que já é no último capítulo, eu acho que a última coisa que eu tenho para falar, no último capítulo, principalmente, mas vale para todos. Tem lugar que você chama uma tabela. Você chama uma tabela e você vai colocar a tabela muito longe. É lógico que, né, se a tabela não couber ali naquele espaço que sobrou, você coloca o texto em cima e depois vem a tabela. Mas, assim, eu vi alguns lugares, eu deixei anotado aqui no texto para você. Tem alguns lugares que você chama a tabela, daí você sobra muita página, você coloca muito texto e depois a tabela. Então, a tabela acho que eu sei o que você está falando. Talvez eu chamo ela numa discussão de resultado, só que, por exemplo, não sei se é bem isso, como às vezes eu coloco algumas referências, aquilo fica longo, a tabela fica lá embaixo das referências. Isso. Faz assim, verdade. Chama a sua tabela, coloca a tabela, se couber na mesma página. Depois você vem com as discussões. Porque senão, na hora que você acabar de ler a discussão, você fala, opa, cadê, né? Vou voltar lá para ver o que deu. Daí perde, né? Fica longe demais. Então, sempre que você faz um pente fino aí, e sempre que isso acontecer, você volta. No primeiro no resultado de discussão já tem isso. Na primeira linha ali eu já chamo uma figura. Isso. Que para mim aqui é página 95, não sei se para vocês está diferente, mas... E aí a figura vai cair só na página 96. É isso ela está na 4, na verdade, a citação dela, ela aparece na 6, que eu deixei um espaço aqui também em branco por não caber ela inteira. Entendi. E eu acho assim que você fez isso mais no último capítulo. Porque foi onde me chamou mais atenção. Perfeito. Então deve ter sido mais no último capítulo.
Em seguida dessa tem outra, tá bem na sequência, mas também é fácil de ver agora que você citou. As duas figuras estão chamadas bem longe da... Isso. Onde elas estão. Exatamente. A tabela 30, né? A tabela 30 tá longe até... Você tem que pensar sempre assim, Rafael. Você chamou, tem que estar no máximo na outra página. Isso aí. Eu coloquei aqui, onde eu vi, eu coloquei, colocar a tabela 30 aqui. Aí dei um espaço, daí você puxa e coloca lá. E daí Verdade, você vai verdade. assim, porque senão o leitor se perde, tá? E assim, e daí as anotações já estão no texto. Então, para mim, eu acho que era isso, né? Uma coisa que eu queria colocar até como reflexão, né? E eu não sei o que vocês acham, vocês que são mais da área aí, né? Eu fico pensando, né? Eu vi sua apresentação, li sua dissertação, daí eu fico pensando, quanto mais vai passando o tempo, mais sojas e milho resistente, né? E mais necessidade de mais herbicida a se utilizar, né? Sim, no início lá de tudo, os transgênicos era um dos benefícios, uma das promessas é reduzir o uso de herbicidas, né? E agora a gente vê exatamente, cada vez mais, a necessidade de usar mais herbicidas e da mistura de herbicidas, né? Então, onde que nós vamos parar, né? Até eu sempre faço uma brincadeira com meus alunos, né? Com o que controla a planta daninha, gente? No primeiro dia de aula, né? Todos eles, herbicida, professor. Tá errado. Herbicida é a última ferramenta. Controle de planta daninha vem com planejamento, com diferentes métodos de manejo, usar semente de qualidade, fertilidade boa do solo, fornecer todos os aspectos positivos para que a cultura se desenvolva rapidamente, feche a entrelinha, cresça e tal, e aí ela sufoca a planta daninha e menos herbicida a gente vai precisar usar, né? Exato. E isso é importante, professora, sabe por quê? Eu estou na área de planta daninha hoje por teimoso. No ano de 2000, eu entrei fazer faculdade na UFPEL, e fui fazer estágio. Nos primeiros dias de aula, fui procurar estágio na área de planta daninha, e o professor da área o nome dele era Jesus, por incrível que pareça. Jesus Juarez Oliveira Pinto. Ele me olhou assim, essa área tá morta, Galão, o que você quer aqui? Eu digo, como assim? Não, tá vindo soja e milho resistente a glifosato aí, não vai mais ter problema, acabou o problema da planta daninha. É só aplicar o glifosato, ele mata tudo, ele controla tudo, ó. Vai para outra área, vai para entomologia, vai para fitopatologia, melhoramento de planta, mas suma daqui. Eu fiquei olhando para ele assim, como assim? Mas eu vou ficar, professor. Tá bom. E 3, 4 anos depois, né, que veio a soja, 2, 3 anos veio a soja resistente, o milho nós já virou um pandemônio, né? Começou buva resistente, azevém, capim amargoso, e isso que a professora comenta, né? De novo, nós fomos atrás de uma bala de prata para matar o vampiro, né? Foi resistente a glifosato, vamos ao finale. Só que o finale é diferente, é um produto de contato, não controla bem, tem estágios de aplicação, né? Estágio jovem, rebrota e tal. Não deu certo, vamos para o 2,4-D. Tá, mas se o 2,4-D ou de camba não der certo, nós vamos para quê? Já tá vindo aí a soja balance, que ela é resistente aos carotenoides. Nós estamos sempre em busca de algo, né? E a gente não vê que o erro tá no manejo. Né? Então, aqui no sul, hoje, buva tá tranquilo, todo mundo aprendeu como é controlar buva resistente. Fazendo cobertura de inverno, ou você usa a palhada de centeio, de aveia, de ervilhaca, ou você usa o trigo, a cevada, a canola como cultura, controla as plantas daninhas, não passa a luz no solo e a buva não germina, né? Então, na verdade, as transgenias aí vieram e a gente está usando hoje, usávamos 2 produtos, 3, um graminicida, soja, usávamos um para controlar papuã, o outro para controlar caruru, um graminicida e um latifolicida. Hoje a gente usa junto com o glifosato uns 5, 6, né? Tem que fazer uma mistura medonha para você poder controlar planta daninha em soja, ou em milho, em algodão, porque tem muita planta resistente, né? O caruru hoje tem 3, 4 espécies de caruru resistente de norte a sul do Brasil. Daqui a pouco é o picão preto, daqui a pouco é o corda de viola, daqui a pouco é o papuã. E realmente eu
Me pergunto muito, professor, essa mesma pergunta que vocês fez. Desde que eu entrei na faculdade, descobre se a planta daninha é resistente a um herbicida, o que os nossos colegas fazem? Recomendar outro. Tá errado, nós temos que saber o porquê que está acontecendo isso. Né? Exatamente. E assim, sabe, gente, eu trabalho, a minha área de pesquisa, né, na faculdade o comportamento desses herbicidas, né, não só herbicida, mas eu trabalho mais com herbicida, no solo, né? E assim, a gente vê que os herbicidas, eles não são o glifosato que tanto fala, né, é bonzinho e tal, eles não são inertes, né, acontece muita coisa no solo com eles, né, e do solo vai para o ambiente no geral, né, então assim, tem que tomar muito cuidado, né, eu fico vendo, assim, essas tecnologias, né, de transgênico, e me preocupa muito isso, porque o ambiente acaba que, de uma forma ou de outra, acaba sofrendo com esses usos, sabe? Lógico, né? A gente pensa no sistema de produção hoje em dia, não tem como a gente não pensar no uso de herbicidas, né? Mas, assim, essas associações, essas misturas, causam, assim, são efeitos, né? É uma bola de neve mesmo, né? Então, só uma reflexãozinha, assim, para a gente pensar um pouquinho que as coisas não é só o que a gente vê, né? A gente não é só o que a gente está aplicando, né? Essas moléculas, elas vão para muito longe do que a gente vê, muito longe da área de aplicação, né? E, assim, são diversos problemas, né? Então, é só uma reflexão, né? Para a gente pensar bem. Aqui tem um professor da UFPEL que trabalhou com água de chuva de todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, ele ia, cada região do estado, coletava a água da chuva para ver se tinha na atmosfera resíduo de agrotóxicos, não só herbicida. O que ele encontrou é de espantar, que desce com a água da chuva. Caramba. Com certeza. Aqui no Mato Grosso tem também, né? Com certeza. Várias moléculas no leite materno. Falar, né? Como é que é aquele lá, o pessoal... Em Lucas, o... DDT? Não, não foi DDT, foi... foi um inseticida. Eu não lembro o que foi. Foi DDT também teve. Enfim, eu sei que teve vários, né? Isso é coisa que a gente pesquisou lá um pedacinho. Imagina o que tem, né? No ambiente como um todo, né? Com certeza. Eu sempre digo o bom senso, o uso correto, né? O manejo correto. Nós temos que voltar às belas práticas agronômicas. Não adianta. E pelos trabalhos que eu faço aqui, que os meus orientados fazem, fica tão nítido que, assim, na dose recomendada, tudo bonitinho, não causa problema. Menos problema. Menos problema. Mas aí o pessoal extrapola, né? Começa a usar demais. Isso não tem estudo, não se sabe exatamente o que acontece, né? Isso aí. É preocupante. Mas Leandro, o mais preocupante, Sayonara, que eu vi até hoje, foi Aldicarb na água da escola lá em Maria da Fé. Você viu isso aí? Nossa, Aldicarb. Isso eu não vi não, Cassiano. Esse já faz algum tempo, não lembro quanto tempo faz, que lá era uma região de batata, produção de batata, né? Maria da Fé. Vai coisa de batata. Meu Deus! Meu Deus! E eles comentaram, por curiosidade, o pesquisador da UF, não sei o que foi, se foi aquele Regitano. Foi o Regitano. Aí ele coletou a água da torneira da escola lá, analisou e tinha Aldicarb. O molecada tomando. Chumbinho. Para mim foi o mais traumático. Eu não sei se vocês viram aquele trabalho não me lembro se é a Universidade Federal do Ceará, ou uma Embrapa que fez lá, que eles coletaram a água que era abastecida ao município, tinha 24 diferentes produtos agrotóxicos diferentes, fungicida, inseticida, herbicida, que eles usavam muito lá nas pulverizações deles lá. E encontraram nas torneiras das casas da cidade lá. Não sei se vocês viram. Mas eu vou falar, chega, viu? Porque do solo chega até a gente. Não tem como, não tem jeito. Ô, Leandro, só complementando um ponto que você falou, que ainda eu acho que
tem muito a melhorar, assim, mas tem alternativa, né? Até a Embrapa tinha bastante trabalho, outras universidades. Para o cerrado, o que a braquiária traz de benefício é um pouco do que a cultura de inverno fez e está fazendo no sul, né? Dessa revolução do manejo, tudo. Isso, Só que o pessoal ainda usa pouco, pensando em área, né? Em porcentagem de área. Mas tem muita gente, até eu estava até o ano passado em Sorriso. Eles não vão tirar uma cultura, é difícil isso, muito difícil. Às vezes numa situação extrema, mas colocar um braquiária junto com milho safrinha, né? Fazer às vezes lugar que Bahia, lugar mais seco, Tocantins, que é uma safra, eles estão colhendo a soja e jogando uma gramínea, alguma coisa para fazer uma cobertura. Isso aí isso dá aí. diferença e manejo é absurdo, né? Ela é É, muito agressiva, ela toma espaço e acabou. Não vê sim, a mais nada. física, né? A física, a biologia do solo também, a química do Também, solo também. melhor, né? Perda da água menos. Eu vi muito Dourado, eu trabalhei uma época na Singenta, antes de entrar aqui na universidade, em Dourados, era a minha sede. Uhum. E o pessoal ali tinha muitos fazendeiros já adotando esse sistema de Tem, né? Mato colher Grosso do o Sul tem produto, muito. colher o produto, meteu braquiária, não nem para soltar o gado, para deixar a cobertura e evitava implanta daninha, proteger o solo, né, de erosão, lixiviação, toda aquela questão também de Sim. manejo do solo, né. E é isso, eu acho que se começar esses manejos, a gente vai reduzir muito o uso de agrotóxico, não só herbicida, né, todos os outros tóxicos aí, né, porque eu trabalho aqui bastante numa linha de fitoremediação de solo, junto com o professor José Barbosa, lá da Federal do Vale do Jequitinhonha, e a gente, o que vê aí nesses aspectos dos herbicidas no solo aí é barbaridade. Principalmente os pré-emergentes, né? Os pré-emergentes fazem cada coisa nos nossos solos aí que é de arrepiar. Faz sim. Se faz. A gente fica falando muito, dá até medo, né? Sim, mas como, né, a professora comentou, a gente precisa, não adianta, né? A gente não ter eles, a nossa produção diminui, aí quem é que vai comprar comida, que já tá cara, né? Então, estamos perdendo o cabelo já de gastar aí com tudo, né? E tudo tá ficando cada vez mais caro nesse Brasil, né? Enfim, então, complica, né? Imagine quem ganha um salário, né? Como é que vai se alimentar hoje? Né? Não Complica. Pensando nisso aí mesmo. A situação tá difícil, né? Ganha um salário, tá perdido. Nossa Senhora. É isso aí. Mas então, Rafael, para terminar também de minha parte aqui, na página 103 você coloca lá que a Guerra Real 2013 diz que a Zevém não foi controlado por 2,4-D e triclopir porque ele é tolerante a esses herbicidas. Então, assim, de novo, o conceito. Não é que o Azevém é tolerante, é que ele apresenta seletividade. Por quê? Porque ele degrada esse 2,4-D e o triclopir, ou conjuga com glicose, ou transforma um produto não tóxico lá no metabolismo da planta, ou ainda ele não é absorvido por dificuldade que esse Azevém tem por absorver esses produtos, ou que as gramíneas no geral têm, né? Tem um pouco de esclerênquima perto do floema, tem os nós entre nós que dificultam a translocação dos auxínicos, enfim. Então, você reveja essa frase lá, eu anotei, falar, para você rever todos os seus conceitos de resistência, tolerância e seletividade, que aparece bastante na tua dissertação, e tem momentos que tem alguns erros de interpretação, tá? Tá, perfeito. Beleza? Bom, não mais é isso, só agradecer aí ao professor Cassiano, ao Rafael, por chamar aí para a gente aprender com vocês. Eu não tinha trabalhado com o milho voluntário ainda, com controle químico nele, então também aprendi muito lendo aí o trabalho de vocês, parabenizar, um trabalho bem trabalhoso, né, desculpem a redundância, mas foi trabalhoso aí, das fotos do Rafael lá com a caminhonete cheia de milho. E também é um prazer enorme aí conhecer a Sayonara, conhecer você, Rafael, aí. O Cassiano já tinha batido umas conversas lá por Rondônia, né, Cassiano? Depois aí. Lá em Rondônia. Mais de 10 anos, né? Como passou, né? Passa rápido, né? Passou rápido. Saudade do Rondônia. 2009, né? Então, esses dias me bateu uma saudade lá mesmo, comecei a ver umas fotos, sim. Comecei a olhar os currículos de colegas, sabe quando dá um negócio assim, sabe? Sim. Nossa, comecei a ver as fotos da universidade, não cresceu nada a universidade, esse que é o problema. Que coisa, né, cara? Tem muita coisa para ser feita lá em cima, né? Muita coisa. Ali. Então tá, de minha parte também, Cassiano e Rafael, seria isso. Bom, então a gente agradece de novo, né, a banca, né?
E agora a Sanara tem que fechar, não? Ah, a Sanara vai fechar ainda? Vai fechar a Eu acho Sanara? que sim, né? Não sei se vai pontuar bastante coisa do último capítulo, não lembro certo. Não, eu já fechei. Tá. Perfeito. As anotações estão aqui. Eu também agradeço né, ter feito parte da qualificação da defesa, né, Rafael? Obrigada, espero ter contribuído aí para melhorar um pouco, né, a escrita aí do seu trabalho. Com Agradeço certeza. a Cassiano, né, Cassiano, que a gente está sempre junto aí, né, Cassiano? Então, um prazer te conhecer, Leandro. Aprendi muito também, né, gente? Uma aula aí de plantas daninhas, né? Muito O obrigada. Leandro é bem mais na área, né, do que a gente. Nossa, a gente acaba aprendendo muito nessas dissertações, né? Nessas defesas. Com certeza. A gente Muito aprende bom. muito. Mas Outros obrigada. profissionais. Bom, então, Rafael, eu vou para a terceira parte da defesa, então, que é agora a banca vai se reunir, né? E vai decidir, então, se vai te aprovar ou se vai te pedir mais alguma coisa, mais um trabalho ano que vem. Né? E se vai aprovar ou não, né? Então eu peço que você dê uma retiradinha, mas acho que não precisa sair da chamada, não, né? Só tira o fone aí. Eu tiro o fone, é tranquilo. Acho que dá pra. Aí eu te chamo no WhatsApp aqui a hora que encerrar. Aqui, né? Aqui embaixo, perfeito. Tá bom, vou tirar o fone aqui. Mas é isso aí, Leandro. Mas ali, Rondônia, realmente... Esses dias, você sabe que me deu mesmo saudade. Comecei a procurar foto de Rolim de Moura, como é que tá. Mas nunca mais eu voltei, né? Você voltou lá, teve lá? Nunca mais, saí em 2010, de lá nunca mais voltei. E lá a temática ela era diferente. Lá era mais... Apesar que tem entrado muita soja lá, o pessoal tem comentado comigo. E o arroz tinha bastante, né? Sim, arroz de sequeiro. Ali onde eu estava, em Vilhena, ali tinha muita soja e muito arroz de sequeiro. Tinha uns 40 mil hectares de soja em Vilhena, ali, só a região de Vilhena. Mas só Vilhena também, né? Vilhena tinha muita produção de girassol, também, mas uma cultura alternativa também, né? Sim, tinha bastante coisa ali. Tinha aquela região de Colorado, Cerejeiras ali também, que tinha algumas coisinhas. Sim, mas a região de Rolim ali era mais o arroz, mais pastagem. Isso, eu acho que café tinha um pouco ali, né? Café, tinha muitas culturas amazônicas, que era o açaí, o guaraná. Eu tive que dar aula de açaí, guaraná, pupunha, seringueira, lá na Faculdade da Amazônia. Eu não conhecia o guaraná, nunca tinha visto uma planta de guaraná. É bem bonito, é lindo, bem bonito. Nossa, ela florescendo, Sayonara, é legal demais. A fruta parece um olho. É mesmo? Legal. Muito bonita, bem alaranjadinha, amarelinha, com um olhinho, bem bonito. Sim. E o que era legal lá, os produtores são muito carentes, né? Sim, legal assim. O pessoal, você chega lá, você é agrônomo, é um pessoal muito simples, né? Sim. Eu ia em muitas fazendas lá de filhos de pais de alunos que vinham lá no domingo pegar para a gente ver como dessecar, como aplicar e tal. Muito problema, tecnologia de aplicação, depois de sanitária, solos, lá é pouco. E se dificuldade demais. Produzia café, mas não sabia nem plantar direito o negócio. Produzia não sei o que, não sabia. Eles só sabem produzir gado. É diferente daqui, né, Cassiano? Aqui o pessoal é muito profissional. Eu fico boba de ver como, né, quanta tecnologia envolvida na agricultura aqui, né? Então, apesar que de Sinop o pessoal também dá muita rata, viu, Sayonara? É mesmo? Rata, assim, por exemplo, colhe muito úmido, soja. Sei. Tem muita coisa. O pessoal fala que produz não sei quantos quilos, quantas toneladas, tanto saco, e não é bem aquilo. A hora que você faz experimento, você vê que não é aquilo. Não é. Mas tem muita empresa, né? Tem muita assessoria de agrônomo, né? Tem muita empresa. Muito diferente de lá, muito diferente. Grandes produtores, né? Lá deve ser pequenos, né? Eram menores, bem menores os produtores. Famílias, né? Famílias. Mas é isso aí. E aí, o que vocês decidem ir na defesa, né? Não, Cassiano, eu acho que está um belo trabalho, uma bela apresentação, nas perguntas também o Rafael demonstrou conhecimento e fazer essas correçõezinhas aí da minha parte, né? Faz as correções que eu vou entregar o material que eu comentei, que eu passei para ele, enfim, tranquilo, aprovado. Não, da minha parte também, Cassiano. Trabalho bem escrito, né? Bem feito.
ele está bem por dentro do que ele fez, né? Então, por mim, está aprovado também. Sim, São sim. E aí, inclusive, ajustes que é normal de fazer. É normal. Normal. a gente sabia que a parte escrita ia ser mais difícil, porque ele já é técnico, já assim, né? Ele trabalhava na Bayer, né? E eu até falei para ele, falei, ó, vamos fazer um trabalho que seja uma tecnologia que vocês têm lá, não, coisa nova, né? E aí ele trouxe a tecnologia do Dicamba, é coisa novíssima, né? Coisa que tá chegando aí, né? Eu falei, não, então vamos fazer. Então a proposta até foi dele, eu achei bem interessante, né? E outra, Cassiano, que na área aí de daninhas, de herbicidologia, essas misturas aí, tá faltando muito trabalho. Tem essas misturas para controlar a planta assim, daninha normal, como eu falei, né, capim amargoso, papuã, essas coisas. Mas para controlar nossas culturas que vão se tornar daninhas, tá difícil ter trabalhos, tem poucos assim que eu vi neste formato de dose, de diferente herbicida, diferentes estágios de aplicação e tal. Eu acho, só tenho a parabenizar vocês por ser bem aplicado mesmo ao campo, digamos assim. É legal. Também achei isso. Não, beleza, então eu vou chamá-lo aqui, aí eu vou colocar na ata direitinho aqui, e aí a aprovação, deixa eu chamar ele aqui. Mentira. Ele está retornando aí. Aí depois a gente vai mandar a ata, vou até falar para o Rafael, viu, Rafael? Você manda o link pro Galon entrar no SEI e assinar. Perfeito. E aí eu vou colocar lá a ata que você foi, na verdade, né? Parabéns, né? Você foi aprovado, né? E obrigado. Agora e vou colocar lá que algumas correções necessárias são as correções que eles solicitaram aí, né? No texto. Perfeito. Eu tenho que pegar a folha lá, eu te mando certinho e a gente completa aquilo. E a assinatura, Galon, acho que a Sanara já está mais acostumada, né? É direto no sistema da universidade, é bem simples assim, mas... É o CIPAC que nós temos aqui, CIPAC também da UFES aqui, se é o mesmo, não sei se é o mesmo. É meio que nacional isso aí, né? Então, tranquilo. Beleza? Então a gente, com isso a gente agradece, né? Encerra aí a defesa, né, Rafael? Parabéns, então, pela aprovação. E passa a palavra para os membros da banca, e se alguém quer falar mais alguma coisa, quer comentar. Tá, eu vou ficar para o final, então, porque daí vocês finalizam todas as... Então, parabéns, Rafael, aí, pela dissertação, pelo trabalho, estava comentando aí com o Cassiano e com a Sayonara, um trabalho bem prático, né, que tem poucos aí na nossa área de herbicidologia, de manejo de plantas daninhas, né, de avaliar doses, misturas em plantas cultivadas que vão ser daninhas, né, no teu caso é o milho, então um trabalho que vai ser muito bem aproveitado aí pelo pessoal, né, da assistência técnica, pelo pessoal da extensão, enfim, por agricultores ou técnicos que vão trabalhar no setor, né, então parabenizar você, o professor Cassiano também, orientador aí, por desenvolver esses tipos de trabalho tão carentes no Brasil, né, e acima de tudo, né, com tanta dificuldade que a gente tem de fazer pesquisa, né, vocês fizeram um trabalho bem completo, bem amplo, bem grande, bem importante, né? Então, parabéns aí a você, ao Cassiano aí, e toda a tua equipe de orientação aí que você teve. Então, obrigado, Leandro. Sucesso aí de agora em diante. Obrigado. Bom, eu mais uma vez agradeço, né? Aprendi bastante também. Engraçado que quando eu viajo para Minas no final do ano, a gente vai de carro. E o que tem de milho voluntário nessa soja não é brincadeira, é muito, né? Você também vê, né, Cassiano? Milho e amargoso. A gente vai descendo, só isso, milho e amargoso. A gente vai descendo muito, e só isso, né? que dá nas lavouras, Absurdo. né? Então, assim, é muito bacana o seu trabalho, né? Essas coisas, a gente vê o resultado final, mas o trabalho a gente sabe também que é muito grande, né? No campo lá, fazendo, e é difícil, né? Escrever também é uma parte bastante difícil, né? E você fez com louvor, né? Então, parabéns para você e o Cassiano, né? Muito sucesso na sua vida profissional, viu, Rafael? Tudo de bom, né? Prazer, Leandro, te conhecer. E é isso.
Beleza. Obrigado todo mundo pelo dia de hoje, né? Por primeiro aceitar o convite, principalmente o Cassiano por todo o apoio aí, pelas tantas e tantas dúvidas que eu tive. Acho que uma das coisas principais que eu levo acho que é o aprendizado, né? A evolução, o amadurecimento que eu tive. É muito difícil escrever, não nego não, porque uma coisa é escrever uma redação, uma coisinha ali e tal, mas escrever com norma, com dado, referência, buscar, e ler de novo, e nossa, eu sei que eu esqueci ainda um monte de coisa que eu tenho que corrigir, melhorei, mas depois que eu mandei, inclusive eu vi o tanto de coisa que eu podia ter corrigido, feito melhor, feito diferente, mas acho que para mim uma grande lição que sai é a evolução, né? Aprender com vocês. E obrigado, Leandro e Sayonara, por estar de novo presente aqui, a Sayonara, né? Mais uma vez me ajudando aí, o Leandro pela aula que a gente teve, que eu que sou da área, pelo menos agora, né? Durante o mestrado e um pouco de alguns anos que eu trabalhei, ainda aprendi muita coisa, assim, que só nesse pequeno espaço de tempo. Então, estou muito feliz, estou aliviado também. Né, Leandro? Como você disse, a vítima já passou pelo matador aí quase, né? Mas brincadeiras à parte, estou bastante feliz. Vocês já passaram por isso, com certeza, tiveram diferentes trabalhos, diferentes formas, né, de fazer uma dissertação, uma tese, defender. Para mim foi bastante trabalhoso em vários sentidos, né, no campo, depois na cadeira mesmo de ter a simples concentração e o foco, porque é diferente. A Sayonara acho que sabe um pouco mais, talvez, eu comentei pouco com o Leandro, eu estava trabalhando quando eu resolvi fazer o mestrado, e então tem uma parte prática, inclusive é um pouco do meu trabalho, eu acho isso, nessa visão mais prática da coisa, mas voltar para academia, reler de novo, ler artigo, eu nunca tinha lido tanto artigo na minha vida, nem. E mesmo assim, acho que faltou, né? Mas resumindo aqui, é importante, acho que a evolução e mais uma etapa concluída, mais uma conquista. Ainda não finalizei, né? Tem que ainda corrigir muita coisa, mas tá quase lá. Obrigado aí já passou pela parte mais difícil. Com certeza. Então, agora beleza. Vai. Parabéns, então, Rafael. Então, a gente espera as correções. Obrigado. E que você continue para a gente publicar os artigos aí. Beleza, professor. Deixa eu fazer um negócio que senão eu esqueço. É que eu tô com uma câmera aqui na minha mão, né? E tô com a outra na tela. Eu vou tentar tirar um print da tela aqui. Não sei se vai dar certo. Bom, sim. A gente dá um... Peraí, cadê? Eu não sei se é a tecla de print. Eu vou apertar em 3, 2, 1. Tá, vou jogar aqui e ver se deu certo o print, só para confirmar. Desculpa. Deu, pelo menos. Ah, professor, você saiu olhando para baixo aqui. Você porque olhando para baixo, de olho fechado, a gente reprova, hein? Tira de novo a foto aí. Vai, tirar, ó. Peraí, deixa eu só achar a tecla do print aqui que eu perdi. Ah, aqui. Vai, 3, 2, 1. Agora foi melhor. Vamos ver. Vou ver. Aí, agora todo mundo pelo menos tá alinhado. Então tá bom. Aí, obrigado, gente. Eu mando, professor, o documento para você logo em seguida aí, pra gente preencher, e depois eu faço um lembretezinho no WhatsApp, alguma coisa para entrar no sistema lá para assinar. Então tá ok. Então, obrigado mais uma vez aí a todos. E bom final de tarde para vocês aí. Um abraço, tudo de bom. Obrigado, vocês também, pessoal. Um abração. Um abraço, tudo de bom para vocês aí. Tchau, tchau.